Bom, e aí a primeira parte da solução de Tikhonov envolve isso aqui, que é o método dos mínimos quadrados. Então, em álgebra linear, a gente que estudou álgebra linear, todo mundo já pagou linear, né? Pagou. Todo mundo são 3 alunos, né? Fábio, não, 4 alunos. Né? Pagou linear também, foi? Em linear a gente não consegue estudar o método dos mínimos quadrados, né? E também cálculo numérico às vezes também chega lá, mas a gente também não conseguiu chegar nisso, né? Mas o método dos mínimos quadrados tenta encontrar essa menor distância, né? Ó, tenta encontrar quem é esse cara, quem é esse f, tal que essa distância seja a menor possível, tenda para zero. Como esses caras aqui, ó, quando eu vou fazer essa distância, essa norma, né, euclidiana, eu vou ter a raiz quadrada de números que estão sendo elevados ao quadrado, aí o nome do método virou método dos mínimos quadrados. Quais são as menores distâncias? Então isso é uma ferramenta que a gente usa. E essa é a cara da minha solução aproximada. Dá esse bicho todinho aqui. Ok? Então a gente não vai aí se deter nisso. Então eu fiz aí uma representação, né, gráfica de como é que funciona essa solução. Então, por exemplo, eu tenho aqui o G, que seria, né, ó, o símbolo mesmo, né, na minha equação, né? Mas eu encontrar a distância entre a F e G, a menor distância entre a F e G, ó. Então, por exemplo, aqui eu tenho AF e G, ó, tenho esse segmento, ó, AF e G. A menor distância entre a F e G é essa projeção ortogonal aqui nesse plano, e esse meu F eu vou chamar de F chapéu. Essa é a solução de mínimos quadrados, que tem toda uma teoria para se determinar por que ela é a projeção ortogonal e tal. Mas que, claro que nesse caso representa o menor segmento, né? A menor distância entre a aplicação a F e G. Certo? Isso representa esse cara aqui. Mas em álgebra linear, como a gente tem uma álgebra linear rápida, não dá tempo de estudar esses métodos, né? Esse e outros. Né? Bom, então, para o nosso trabalho, a gente acompanhou o seguinte. Alguns estudos foram feitos nesse centro aqui, o Centro de Aplicação de Energia de Radioisótopos na Universidade da Carolina do Norte. Esses caras começaram a estudar essa construção de imagens através do tomógrafo, né? E aí eles utilizaram, por exemplo, esse método, análise da ativação, né, de raios gama prontos através de nêutrons, ou seja, batem a radiação no objeto, e aquele objeto solta raios gama, né, prontos. Então o detector recolhe esses raios gama e tenta construir a imagem, ou então construir a composição, né, em percentual desses elementos. Então eles fizeram primeiro experimentos com materiais tipo carvão, cimento, com... Alguém até falou para mim que não achava que não era cimento, podia ser cal, quando eu escrevi isso na tese, né? Mas, bom, você tem aí várias substâncias misturadas ou então colocadas uma sobre a outra, e você, através da tomografia e da análise desses raios gama que saem dali, você tenta determinar essa composição. E aí, o que acontece? Depois de um tempo, o Wilker, né, o Wilker Merck, pegou esse tipo de reconstrução e aplicou para a aplicação de petróleo, para esse fluxo extraído, né, da exploração do petróleo, e usou essa ferramenta do método dos mínimos quadrados de análise de componentes, ou seja, do MCLMS, né, no fluido multifásico. Certo? Então, basicamente, nesse slide está explicando o que eu anotado. Está explicando o que eu tinha dito, né? Que vai submeter uma amostra e tudo mais. Então a gente já passou disso. Vou passar à frente. Né? E aí a gente volta para o que eu estava falando do problema inverso. Quando a gente submete aquela substância do fluido a um bombardeamento de nêutrons, né? Você tem, de novo, o problema inverso. E, logicamente, quem encontrar quem é esse F aqui. Ó, né? Porém, esse A sempre vai ser uma matriz não invertível. Então, dá todo um problema aí, e a ideia é encontrar a solução de mínimos quadrados, é o que ele faz. Só que mesmo assim, essa solução de mínimos quadrados não é a mais eficaz. Você aí consegue estimar, mas podia trabalhar com um pouquinho mais de precisão.
Então, a gente vai tentar fazer isso, né? E aí eu coloquei para ilustrar uma tabela mostrando, né, ó, óleo, gás, água e sal, mostrando os componentes principais do fluido. A gente vai chamar esses componentes aqui de fases. Fase óleo, gás, água e sal. Então, o nosso trabalho foi fazer esse processo para um fluido com 3 e com 4 fases. A gente eliminou o sal e trabalhou com óleo, gás e água. Certo? Porque com 3 fases a gente conseguiu representar através de um triângulo, com 4 fases a gente ia ter uma figura do R4, não tem representação gráfica. Ok? Pronto, aqui é aquele esquema de como é que a radiação é feita. Não, eu tenho uma fonte de radiação, o elemento químico que eles usam normalmente é o Califórnio 252. Aí eles emitem aqui os nêutrons. Aqui eu tenho a substância, né, dentro de como se fosse um recipiente de chumbo, né, para a radiação não vazar. Então emite a radiação, atravessa a substância e vai parar num receptor dessa radiação, né? É aquilo que vai ler a radiação. E esse foi o gráfico que motivou o estudo da gente. Então, qual é a imagem que se reconstrói quando se faz um bombardeamento de nêutrons de um fluido? Então, imagina, como é que eu vou reconstruir a imagem, né? Não é tirar a foto daquela coisa gosmenta, né? Então, a imagem que sai dali é um que a gente chama de espectro. Então, a composição de cada elemento dali é representada através de um gráfico que a gente chama de espectro. Certo? Então, aqui eu tenho, ó, por exemplo, o que é isso? Esse aqui é a água, esse mais escuro, a água. Eu tenho aqui o óleo, esse aqui. Tem o gás, também está bem pertinho. E o sal, vai lá e vai embora. E ainda aparece uma substância, aparece algo que a gente chama de background, que é como se fosse o fundo, é o que sobra. Então, tem aqui ainda, é apresentado aqui no espectro algo desconhecido. Então, digamos que se eu tivesse 4 substâncias, aparece isso aí. Aí isso aí é a soma, digamos assim, de, sei lá, areia, ou, sei lá, cloro, elementos separados aí, ouro, sei lá, né? Qualquer coisa que sai junto, os minerais que saem lá. Então, junta tudo e vai para lá. Inclusive o ruído. Porque como você vai construir essa imagem aqui, é um problema inverso, então você tem aqui esse cara não invertível, então ela não vai dar uma solução exata, vai dar uma solução aproximada, então tem ruídos aí. Certo? Então a gente fez o seguinte, a gente criou um processo geométrico que o objetivo dele era estabelecer condições para, a partir dessas condições, fazer a regularização, ou seja, resolver o problema inverso. Então nós fizemos aí, pegamos esses caras aqui, ó. Esse gráfico tem aqui, ó, 2048 canais, não tem 48. E aqui a gente tem aqui, ó, a contagem dos níveis de energia que aparece, que é o que o tomógrafo consegue ler, certo? Então, com base nesse gráfico, a gente fez o seguinte, usou até o 1200, porque a maioria das substâncias estava toda aqui até aqui, ó, né? E dividimos esses canais aqui e conseguimos formar vetores com esses caras. E é a partir disso que veio a representação geométrica. Vamos lá ver. Está aqui o esquema. A gente fez o seguinte, ó. Tem um esquemão aqui, né? Comum, né? Aqui não é igualzinho ao de lá, não. É parecido, né? Só para representar esse outro, tá certo? Tá esse. Aqui para a gente ter uma ideia de como fizemos. Então, pegamos os 1200 canais e dividimos em 3 grandes intervalos. Então, a gente chamou esse aqui de intervalos de coordenadas. Então, esse cara X aqui, ó, ele tem, como eram 1200, né? A gente dividiu por 3, eu tenho aqui 400 canais, 400 e 400 canais, certo? Nesses 400 canais, a gente pegou e fez o seguinte, de 10 em 10 a gente juntou os 10 canais para que eles funcionassem como se fosse um só. Então, a gente ficou aqui com 40 canais, 40 e 40. E aí foi o seguinte, ó, em X, um desses caras, que é um conjunto com 10 canais, um qualquer, quando eu pego esse cara, eu vou ver que está uma interseção aqui, ó, né? Aí eu chamei aqui de X1,
x2, x3. Então, aqui, ó, no y eu fiz a mesma coisa, no z a mesma coisa, certo? Então, esse x1 aqui, ó, esse y1 e esse z1 me deram um primeiro vetor. Vou chamar aqui o vetor A, igual x1, y1, z1. Esse vetor representa a primeira substância, que foi a água, e assim por diante. O segundo vetor, vou chamar aqui de, a gente chamou de, bom, vou chamar de B mesmo, mas a gente chamou isso de C. Eu vou mostrar por quê, já já. Aí eu tenho aqui, ó, x2, y2, z2 e assim por diante. Na verdade eu estou chamando de C porque o B era a substância sal que a gente retirou, certo? Aí eu tenho aqui x3, y3, z3. Como esses caras aqui também podem representar pontos, eu posso fazer um triângulo ACD, certo? Então, a ideia de fazer isso, de geometrizar o problema, é representar ele de modo que a gente possa utilizar todas as ferramentas geométricas, todas que são possíveis, né, claro, né? Porque a gente já tem todo um trabalho desenvolvido aí de geometria há muito tempo. Então, é mudar uma forma complicada de trabalhar através de algoritmos, né, computacionais, mudar para uma forma geométrica que é relativamente mais simples de trabalhar. Pelo menos para quem é de matemática. Mas se esses pontos estiverem alinhados, gera algum problema? Aí eles não vão formar um triângulo, quer dizer, Porque ele forma um triângulo, né? aqui sempre vai dar triângulo? Aqui sempre vai dar triângulo. Sempre vai dar triângulo. Vai dar. Porque na verdade esse cara, esse, mesmo que estejam alinhados, eles vão me dar um vetor. Não, mas Um assim, ponto. os pontos A, B e C eles podem ter Não vão estar sempre gera triângulo. Sempre vão gerar. Às vezes muito agudo, muito complicado, quase degenerado, mas sempre vão gerar. Se fosse esse caso aí, né, de estar alinhado, seria o caso de uma substância que não tem várias fases. Exatamente, exatamente. Né? E claro que pode ter a coincidência dos níveis de energia estão bem próximos, né? Mas a gente retirou assim, ó, um cara de um lado, outro do outro, outro do outro, bem separados, para garantir isso. Agora, claro que se a gente pudesse fazer um desses sobrepor ao outro, aí teria mais problemas. Poderia ser que isso fosse um problema. Mas não foi o que a gente fez. Isso também está nos trabalhos futuros que eu coloquei, que era tentar encontrar esses caras por sobreposição. Quem fez o programa junto comigo foi Bruno. Quer dizer, eu falava e ele fazia a parte computacional. Se não fosse ele, eu digo direto, ele está com vergonha. Eu não tinha defendido minha tese. Porque a parte computacional eu não domino, né? Eu entendo, mas botar, né, o negócio para funcionar. Então, agradeço da frente de todo mundo. Depois não dizer que eu sou mal agradecido. E ele é tímido e fica com vergonha. Mas tem que ter vergonha não, dessas coisas não. Aqui tem, na verdade, água, sal, óleo e gás, são todos os dados que a gente recebeu para fazer o experimento. Então, no canal 1, quer dizer, o canal 1 está no 2, né? O canal 1 aí tinha essa contagem para água, para sal, para óleo, para gás. E aí, com base nesses dados, a gente desenvolveu um modelo de regularização. Primeiro, aí estou explicando, né, como é que eu fiz isso e tal. Né? Primeiro a gente representou, né, encontrou os vetores, né, e depois pensou o seguinte, ó, se eu tenho 3 vetores, eu posso gerar um plano através desses 3 vetores. Né? Então, aí a gente gerou um plano e pensando numa combinação linear, a gente conseguiu representar qualquer ponto do plano como combinação linear dos vetores que geram aquele plano. Só que a gente usou uma combinação chamada combinação baricêntrica. Certo? É uma combinação linear, né? Ó, eu posso representar um ponto do plano como alfa A mais beta B mais gama C. Porém, a gente acrescentou isso aqui, ó, que é alfa mais beta mais gama tem que ser igual a 1. Por quê? Porque como eu estou tentando relacionar isso com uma substância, então a substância é o meu total, eu tenho uma substância que tem 100% de coisas, né? É o 1, né? Então, se eu quero dividir aquilo em fases, eu quero descobrir um percentual de cada substância que compõe o fluido multifásico, então a soma dessas substâncias tem que dar 1, tem que dar 100%. Então a gente fez essa combinação linear, chamada combinação baricêntrica, que tem a ver com o centro de massa do triângulo, né? O baricêntrico do triângulo.
Então, ou seja, os reais que a gente vai determinar aqui, ó, a soma deles tem que dar 1. E para aquele que cai dentro do triângulo também, né? Porque ele está dentro do triângulo. Se, mesmo assim, ele pode estar fora. Eu posso ter um ponto do plano que está fora do triângulo, mas quando isso acontece, eu tenho alguma das coordenadas, pelo menos uma das coordenadas, com sinal negativo, certo? E isso também é importante para a gente, porque o esquema, eu vou adiantar só para... Opa, deixa eu ver se aparece aqui. Está lá embaixo, é melhor fazer aqui. Eu tirei, eu acho, ó. Acho que eu tirei. O esquema é o seguinte, ó. Eu tenho um plano. Bruno já está cansado de ver isso, né, Bruno? Tem um triângulo aqui. Toda vez que a gente vai sentar para estudar, tem que fazer esse desenho. Então eu tenho aqui, por exemplo, A, C, D. Vou pensar nessas substâncias. E aqui eu tenho um ponto que está fora do triângulo. Se esse ponto estiver dentro, né? Claro, é a combinação baricêntrica, né? Se estiver bem no meio, né? Tá tudo beleza. Mas ele pode estar aqui dentro, em qualquer lugar, que esse ponto vai ser representado com só coordenadas positivas. Se esse cara estiver aqui fora, pelo menos uma delas é negativa. Só que o nosso modelo de geometrização, a gente vai ver que eu tenho, na realidade, eu posso ter um ponto P fora do meu plano, gerado pelas 3 substâncias, e a gente vai tentar encontrar qual é a solução. Lembra daquela dos mínimos quadrados? Qual é a solução mais próxima disso aqui? Então eu tenho aqui, a minha ideia é encontrar... Exatamente. Então esse cara daqui, não sei se você lembra que eu tinha um F chapéu, né? Pronto, a minha ideia, aí eu representei aí P', já que eu estou usando pontos, é aquele meu F chapéu. É a minha solução de mínimos quadrados. Eu consigo determinar, né, se eu tiver um ponto fora, uma substância está fora, eu consigo puxá-la para cá para dentro. Ou seja, fazer isso é fazer uma regularização. Só que nesse método aqui, isso aqui é um pedaço da regularização, mas é encontrar a solução de mínimos quadrados. No caso, o ponto que está fora, você acha um representante dele dentro, né? Lá no plano, é o período. Pode estar dentro ou fora. A gente vai ver aí depois uma representação. Ok? Então aí a gente montou o cara, né? Vai gerar um sistema de equações. Aí quando eu pego esse aqui, ó, e pego a equação dos coeficientes, que é a matriz dos coeficientes, essa matriz não vai ser uma matriz quadrada. Então a minha matriz A do AX, como foi? AF aí, no caso, quando você estava falando matriz dos coeficientes, são desses aí, né? É. O A é... Será que a gente já falou isso em algum momento, mas os coeficientes são esses. São aqui, exatamente. Aí, ó, quando eu tiro a matriz, você vai ter uma matriz 4×3. 4 linhas, 3 colunas. Certo? Ou seja, ela não é uma matriz invertível. Consequentemente, todas as soluções que eu vou encontrar têm que ser, no mínimo, pelo método dos mínimos quadrados. Mas eu percebi que você contornou esse fato, porque o F chapéu, pelo que eu percebi, é a transposta vezes a matriz é a inversa disso. Aí é a via quadrada, né? Exatamente. Exatamente. A gente chama aquilo de pseudo-inversa de Moore-Penrose, o nome daquilo ali, para encontrar aquela transposta. Certo? E aí pronto, aí claro, aí eu vou conseguir gerar a equação do plano, etc. Certo? Pronto, então eu fiz aqui uma constituição, quando a gente pegou aqui esses caras aqui, ó, A2, C2 e D2. Ou seja, eu peguei, no segundo conjunto de canais em X, eu peguei os valores, no segundo em Y e no segundo em Z. Eu podia variar, né? Mas eu peguei tudo no segundo conjunto de canais. Não sei se você lembra daqui, né? Ó. Ah, como você pegasse aqui, ó, de 10 em 10, né? Um conjunto, né? Ó. O primeiro são 10, depois de 10 a 20, de 20 a 30, não sei o quê. No segundo conjunto, no segundo daqui, no segundo daqui. Aí formou esses vetores aí, como é que seria a representação? Você obrigatoriamente tem que pegar sempre nos segundos ou nos primeiros, você pode alternar, primeiro, segundo, terceiro. Então, aí foi o que a gente fez no programa, era tentar encontrar qual é a melhor combinação dessas que dá um triângulo menos complicado. Isso, né? É. Então, mas assim, pegando uma dessa, foi um exemplo, aliás, esse foi o 5, né? Ó, A2, C2, D2, inclusive representar é complicadíssimo. Olha o triângulo.
C e D. Olha para aqui, ó. Né? Um triângulo muito, quase degenerado, né? Muito agudo. Então a gente viu que isso normalmente é um sinal de que o condicionamento da matriz é muito ruim. Certo? Se eu for pegar os valores singulares da matriz e calcular o número do condicionamento, possivelmente é muito ruim esse condicionamento. É claro que isso não é, digamos assim, certeza que é verdade. Isso aqui, porque pode acontecer eu ter triângulos desse tipo por outras razões. Tá certo? Mas isso é uma indicação de que alguma coisa acontece. Então eu fiz aqui o outro, ó, o A5, C5, D5, também peguei iguais. Na verdade é porque era mais fácil de pegar os valores, porque você tem aí uma lista com um monte de coisa, né? Você tem 1.200 canais, a gente dividiu aí, né? 40, 40, 40 conjuntos, 4 vezes 3, 12, 120 conjuntos de canais. Então na hora de sair no computador catando os valores, então pegando tudo igual era mais fácil, por isso que está assim. Para ilustrar, seria melhor. Eu já quero, né? Mas aí, ó, também tem um triângulo bastante agudo, né? Certo? Pronto, aí a gente começou a falar da regularização geométrica, né? Então a nossa regularização geométrica considera as medidas das arestas do triângulo ou do tetraedro, porque aí eu deixei aqui, porque quando a gente fez o problema com 4 fases, a figura que aparecia era um tetraedro, né? Só que eu não tenho como representar geometricamente o problema todo, a não ser de modo analítico, mas graficamente não dá para fazer, porque eu vou ter vetores de R4, né? Então, considera as arestas do triângulo, o condicionamento da matriz de coeficientes do sistema e ainda estabelece um modelo de referência para a solução aproximada. O que a gente pensou? Se os triângulos estão aparecendo desse jeito, possivelmente, isso foi uma conjectura que a gente fez, né? Possivelmente, se os triângulos forem equiláteros, significa que a matriz vai ser uma matriz melhor condicionada. A ideia foi essa. Isso, claro, a gente não conseguiu verificar que isso é verdade. A gente conseguiu verificar que isso assim, acontece quase sempre. Né? Quanto melhor o condicionamento que a gente vai dar em relação a esse cara daqui, ó, se a gente conseguir modificar a estrutura disso, significa que lá na matriz a gente está mexendo no condicionamento. Está ficando melhor condicionada. Ou seja, tenta-se resolver o problema inverso. Certo? Então foi uma conjectura. Assim, dizer que está completamente provado não foi, não está, porque isso envolve outras coisas. Mas com certeza é um indicativo. Bom, mas aí, a gente fez aí, aplicou a nossa regularização, né? Ela também é um caso particular de Tikhonov, e ela também, além de considerar tudo isso, ela considera a solução de mínimos quadrados. Pronto, então o processo que a gente fez foi: primeiro a gente propôs uma mudança de escala dos triângulos. Como os números eram muito grandes, tipo 239 milhões, era um número assim. O nível de energia de cada canal era muito grande, a gente fez uma normalização, dividiu tudo pelas maiores somas. A gente pegou 10, a cada 10 canais, pegava todos os valores, somava para cada substância, e o maior valor a gente dividiu tudo por ele. Então, diminuiu o número de representação para coisas menores. Então, só a mudança de escala já serviu como uma regularização. Já mexeu na estrutura dos triângulos, e já mexeu também nos números, nos condicionamentos das matrizes. A gente já descobriu que foi bem interessante. A gente fez essa normalização, né? E aí a gente também designou o triângulo equilátero como modelo de referência. Então aqui está o programa que a gente foi fazendo. De novo, a arte de Bruno ainda. Certo? A gente só fiz um recorte aqui. Bom, aí a gente fez o seguinte, normalizou. Então quando a gente normalizou, então eu tinha A5, desse C5, D5. Eu botei um Nzinho aqui para dizer que são os resultados normalizados. A gente ficou aqui com números bem pequenos, 0.44 não sei quanto, né? Nós resolvemos deixar os resultados do jeito que o computador deixou, para ter mais precisão. A gente podia ter truncado, né? Ter arredondado, ter truncado aí com 4, 5 casas. Mas resolvemos deixar aí esses valores. Alguns deram 1 porque, como eu falei, a gente pegou o maior número, a maior soma, e dividiu todos os resultados por essa maior soma. Então, claro, quando dividiu ela por ela, deu 1. Né? Então, os valores que a gente encontrou são assim. Então,
São valores muito pequenos em relação ao que nós tínhamos. Aí, eu tinha assim, ó, para aquele primeiro triângulo vermelho, quando eu calculei o condicionamento da matriz aqui, ó, o condicionamento da matriz tinha dado esse aqui, ó. Cadê? Tinha dado 14.532. Bem longe de 1, né? Aí a gente fez essa normalização, você veio mudar a estrutura do triângulo. O condicionamento caiu para 10,2456. Saiu de 14.000 para 10. Então, só essa pequena mudança na estrutura já resolveu uma parte do problema. Ok? Então veja que a gente deixou de pensar no problema e de olhar a parte computacional para trabalhar com a estrutura geométrica e com isso tentar melhorar o condicionamento. Aí o triângulo que apareceu, olha que diferença, né? Já tem um comportamento bem diferente. Então, entre aspas, significa que o problema inverso da aquisição da imagem, se tivesse sido usados os valores que a gente usou aqui, no método computacional, a ideia é que ele consiga resolver muito mais rápido, porque a gente já está dando valores em que o problema já está muito melhor condicionado, né, do que ter uma matriz com condicionamento 14.000 para uma com 10,24. Né? Ainda está longe de 1, mas está bem melhor. Né? Então, aí, claro, são os resultados que a gente encontrou que o programa dá para a gente, né? E aí também não convém, não tem muito o que falar. Mas uma coisa que eu posso chamar a atenção é a seguinte, ó. Na combinação de número 38.372, ou seja, combinando todos aqueles canais que a gente tem ali, aqueles conjuntos, qual seria a melhor escolha? A melhor escolha que o programa deu foi essa, ó. No conjunto X, ele me deu o intervalo 23, no Y 39 e no 0, 12. Esse cara